A era das guerras, e hoje o céu parece ser o limite. No programa de hoje, após um período de desenvolvimento intenso na Segunda Guerra e a investida seguinte no desenvolvimento do motor a jato, uma série sucessiva de modelos de caças emergiu para deixar sua marca na história da aviação. Todos esses aviões convergiram na forma do poderoso caça supersônico. Eles foram os caças centenários. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um período de grande expansão no desenvolvimento do motor a jato. A divulgação de detalhes do projeto alemão estimulou a segunda geração do avião de combate a jato, principalmente os conceitos do desenho da asa em ângulo. Anteriormente, os projetos de avião a jato preservavam a asa reta dos modelos anteriores, impulsionados a hélice. Também trouxeram com eles a velocidade e as limitações de manobras associadas às asas apropriadas para velocidades mais baixas. As relações mundiais da época também estavam esfriando entre os governos da União Soviética e dos Estados Unidos. A deterioração do diálogo entre as nações viu o mundo caminhar em direção à era da Guerra Fria. A paranoia mundial aumentou um pouco mais em 1949, quando os soviéticos apresentaram a sua nova versão do B-29 Fortaleza Voadora, o bombardeiro Tu-4 de longo alcance. Tendo previamente testado suas armas nucleares, os analistas da defesa americana foram forçados a repensar as necessidades de sua força aérea. O estoque de caças americanos na época incluía o F-86 Sabre da North American, um caça tecnicamente avançado para sua época. Asa em ângulo de 35 graus, visibilidade excepcional e controles hidráulicos fizeram dele o preferido de muitos pilotos de caça. Para fazer frente à ameaça dos bombardeiros soviéticos de longo alcance, o F-86 foi projetado como caça interceptador, armado com um grupo de 6 metralhadoras de meia polegada em seu nariz e foguetes não guiados montados sob a fuselagem. O que mais agradava nos shows aéreos era o barulho dos aviões supersônicos, que sempre impressionava o público. Estes caças eram publicamente vistos como os aviões do futuro e o mais recente avanço da Força Aérea Americana. Em meados de 1950, os céus da Coreia se transformaram num novo campo de batalha. Originalmente, os sabres foram usados como escolta dos bombardeiros para os B-29 destruírem a infraestrutura norte-coreana. Em 1º de novembro, contudo, os MiG-15 russos assombraram os pilotos americanos com seu desempenho. Eles eram bem mais avançados do que o conceito que os americanos tinham do jato russo. Mesmo com armamento defensivo, os B-29 não estavam à altura dos avançados MiGs. Os sabres foram enviados para defender os bombardeiros e assim começou o combate entre caças, que resultaria na rivalidade entre MiG e sabre, que até hoje é discutida. Uma das principais vantagens do MiG sobre o sabre era o seu teto de voo de 15.200 metros, 3.050 metros acima do teto dos F-86. Os pilotos do sabre não podiam fazer nada além de esperar a descida dos MiGs para o combate. Entretanto, uma das deficiências mais sérias do MiG-15 era a sua tendência a entrar em um incontrolável parafuso, principalmente nas mãos de pilotos inexperientes. Muitas vitórias dos sabres na Coreia eram conquistadas sem que os pilotos dos F-86 tivessem que disparar suas armas. Eles simplesmente forçavam os MiGs a entrar em parafuso sem a possibilidade de recuperação dos pilotos. Já no final do conflito, alguns fatores acabaram sendo decisivos. Embora a Força Aérea Americana não tivesse uma superioridade evidente na época, os pilotos e tripulações altamente treinados e experientes faziam toda a diferença,
Ao passo que, com exceção de alguns veteranos russos da Segunda Guerra, os pilotos de MiG eram quase sempre enviados para o combate com pouco treinamento e experiência de voo. For me, it was the only possible way I would get out of there. Esta noite, às 22 horas, está de volta ato abominável. The first thing that you do is to take the person's body apart at the joints, much like you would when you're butchering an animal. Tabu desaparece. This does not happen, and you need to eat my mother and my sister. Do it. Esta noite, às 22 horas, está de volta Canibais, somente por The History Channel. T'es contente d'aller à la mer? Oui. Ça fait longtemps que tu l'avais pas. Comida no colo de novo? Que situação desagradável. Mesinhas dobráveis comuns são incômodas demais. Para situações assim, agora existe TableMate. TableMate deixa você confortável em qualquer posição. Com seu design genial, você pode ficar à vontade, relaxar e ter sempre uma mesa ao seu alcance. Todo mundo vai adorar ter uma TableMate, seja para ler, comer ou para trabalhar. TableMate é a companheira ideal de toda a família. Ai, você já experimentou usar uma dessas mesinhas dobráveis? Experimente TableMate. Ela se inclina para você não ter que se inclinar. TableMate é facilmente ajustável em 6 posições de altura e 3 ângulos de inclinação. Ela vale por 18 mesas numa só. TableMate passa de cavalete de atividades escolares à mesa de refeições num piscar de olhos. E num instante ela se transforma na mais confortável mesa para notebook que você já usou. TableMate é totalmente dobrável e fácil de guardar e também é empilhável em várias posições. TableMate é extremamente leve e ao mesmo tempo muito forte. Ela pode suportar até 25 quilos e desliza ao toque de um dedo. Incrível! Use sua TableMate no quintal, na piscina, no barco, no trailer. É a mesa mais versátil que você já viu. Existem vários modelos de mesas que custam muito mais caro e são bem menos versáteis do que a sua TableMate. Ligue agora e tenha a sensacional TableMate por um preço especial. E mais, pergunte aos nossos operadores sobre este sensacional organizador de controle remoto, ideal para manter todos os seus controles remotos sempre ao alcance da mão. Ele se acomoda no braço do sofá, da cadeira e guarda suas revistas, jornais e até seu salgadinho preferido. A TableMate é a sua mesa versátil que pode ser usada em todos os locais da casa. TableMate é facilmente ajustável em 6 posições de altura e 3 ângulos de inclinação. Ela vale por 18 mesas numa só. TableMate passa de cavalete de atividades escolares à mesa de refeições num piscar de olhos. E num instante ela se transforma na mais confortável mesa para notebook que você já usou. TableMate é totalmente dobrável e fácil de guardar e também é empilhável em várias posições. Ligue ou acesse www.polishop.com.br e faça seu pedido da TableMate e do organizador de controle remoto. Polishop, novas ideias facilitam sua vida. Abrem-se as apostas. Physics beat roulette. It's not random. We can predict its motion. Neste domingo, às 23 horas, você saberá como vencer o desafio da roleta. Desafiando Las Vegas. Somente por The History Channel. Os modelos F-86 foram removidos do estoque da Força Aérea um ano depois da Guerra da Coreia, mas 5 novos caças estavam em fase de pesquisa e desenvolvimento. Eles foram popularmente chamados de série centenária, porque receberam numeração a partir do número 100. 3 desses caças, o F-100, o F-101 e o YF-102, foram desenvolvidos a partir de projetos existentes. Os 2 restantes, o F-103 e o F-104, eram concepções inteiramente novas. A Força Aérea considerou o F-100 Sabre, mais tarde denominado Super Sabre, um aperfeiçoamento do último modelo do F-86 e ordenou a sua imediata produção. Mas o F-100 era mais do que um F-86 atualizado.
O novo caça reunia uma asa em ângulo de 45 graus, fuselagem maior, novo armamento e um novo motor, o J-57P7 Pratt & Whitney turbojato, que vinha com pós-combustor. A North American Aviation fez grande parte do projeto sozinha. A Força Aérea ordenou a produção de modelos do caça em 1952, pulando a fase de testes do protótipo. O primeiro voo do YF-100A aconteceu em 25 de maio de 1953 e não apresentou grandes problemas. No meio do ano, contudo, 3 problemas tornaram-se aparentes: manejo em baixa velocidade, pouca visibilidade sobre o nariz durante pouso e decolagem e estabilidade estática e dinâmica inadequadas. 2 dos problemas foram rapidamente corrigidos, mas a questão do manejo em baixa velocidade, particularmente no pouso e decolagem, perseguiu o Super Sabre em toda a sua existência. O F-100 tornou-se um caça-bombardeiro bem adaptado a ataques terrestres e foi usado extensivamente durante a guerra no Vietnã e no programa Rolling Thunder. O F-101 Voodoo, da McDonnell, era um caça a jato com motor duplo. Como o F-100, o F-101 também usava os motores J-57, 4 canhões T-160 de 20 mm e equipamento para abastecimento no ar. O novo avião, projetado para substituir o F-84, fez seu primeiro voo no outono de 1954 e entrou em serviço em 1957. Além de seu papel como escolta de bombardeiro, o avião tinha capacidade de ataque estratégico e de combate ar-ar. A Força Aérea também adaptou a aeronave para missões de reconhecimento. O Convair F-102A Delta Dagger, com assento para uma única pessoa, foi o primeiro caça com asa em delta no mundo que entrou em serviço operacional. Também foi o primeiro interceptador para qualquer clima, capaz de atingir desempenho supersônico em voo nivelado. Foi o primeiro caça a ter armamento só de mísseis como padrão desde o estágio inicial do projeto. O YF-103 era um interceptador de desempenho ainda maior, desenvolvido pela Republic Aviation ao mesmo tempo em que o F-102. No entanto, em 1954, a verba para um programa de desenvolvimento mais extenso foi negada e em 1957 o programa foi totalmente cancelado. O desenvolvimento do Lockheed F-104 Starfighter, um avançado caça diurno programado para substituir o F-100, começou em 1952, mas não houve progressos significativos até meados de 1954. Esta aeronave, denominada Arma de Concepção Mínima, deveria executar missões de superioridade aérea com gastos menores que seus contemporâneos mais complexos. O F-104 tinha uma asa fina e reta, unida a uma fuselagem longa e delgada, e era capaz de atingir a velocidade máxima de Mach 1.83. Apesar de seu primeiro voo ter sido em 1956, ele só entrou em serviço operacional 2 anos depois disso. Projetos posteriores chegaram ao surpreendente F-105 Thunder Chief, ao F-106 Delta Dart, um desenvolvimento mais avançado do Convair Delta Dagger e também ao F-107 da North American. Todas as aeronaves dessa série tiveram seus problemas iniciais. A maioria deles foi corrigida com desenvolvimentos posteriores, mas outros acabaram sendo incorporados e se tornaram parte da rotina dos pilotos. Com as velocidades cada vez mais altas que os aviões atingiam, o momento do pouso acabava sendo um exercício em caos controlado. Um piloto de F-100, com mais de 2.000 horas de experiência nessa aeronave, descreveu o pouso de seu avião como nada mais que uma queda controlada. As dificuldades de pouso vivenciadas pelos pilotos também envolviam longos percursos na pista, caso os paraquedas de desaceleração falhassem.
O problema mais preocupante, no entanto, ainda era a dificuldade em manobrar a aeronave no momento do pouso. Aqui, o piloto percebeu que estava perdendo o ponto de aterrissagem e tentou arremeter o avião. Ao abrir o acelerador muito rápido, ele induziu um stall do compressor e o avião caiu abaixo da velocidade controlável. As correções exageradas agravaram o problema e o resultado final foi catastrófico. Esse problema se tornou tão comum que acabou dando origem ao termo dança do sabre. Apesar de ter causado a destruição de muitos caças centenários, a falha não era exatamente de projeto. A estrutura havia sido projetada com um único objetivo, que era voar rápido. As características do projeto para velocidades supersônicas não eram compatíveis com baixas velocidades. Como resultado, nenhum pouso poderia ser tomado como certo em um... Nesta segunda, às 21 horas, um imã que atrai os homens mais ousados. And if it is necessary for me to leave my bones in South America, I am quite ready to do so. Aterrorizante, mas tentador. George Cherry talks about the constant unseen presence of Indians. Grandes exploradores cruzam selvas impenetráveis para buscar os mais perigosos mistérios. Nesta segunda, às 21 horas, está de volta Aventuras na Amazônia, somente por The History Channel. Nesta terça, às 22 horas, a segunda temporada. Josh Bernstein arriscará tudo em busca da verdade. It's a lot smaller than I expected. And for most people, this is as close as you can get to Stonehenge. But I think you and I deserve a closer look. So follow me. Nesta terça, às 22 horas, a segunda temporada. Josh Bernstein arriscará tudo em busca da verdade, somente por The History Channel. Acontece no último momento, antes de perder toda a esperança. Você não distingue o lugar, não reconhece nenhuma direção. Tudo é estranho. É então que se compreende que existe algo pior do que a morte. Desaparecimentos. Todas as quartas, às 9:30 da noite. Somente por The History Channel. Muitas das aeronaves acabaram sendo modificadas depois de sua aceitação inicial. O 104 da Lockheed foi inicialmente projetado como um caça interceptador e de superioridade aérea. Era ocasionalmente descrito como um míssil tripulado, e isso era quase comprovado pelo fato de possuir asas minúsculas parafusadas no revestimento externo do avião. O Starfighter também possuía um estilo imbatível comparado aos outros caças. A Luftwaffe alemã perdeu mais de 200 aviões em acidentes, apesar de conferir pouca responsabilidade à aeronave. Por um período significativo, o 104 foi amplamente reconhecido como o melhor avião em operação. Apesar dos problemas iniciais nos testes com a inclinação para cima, ele estabeleceu e manteve a maioria dos recordes de velocidade, altura e subida ao mesmo tempo. Mesmo quando o F-4 Phantom II quebrou os recordes dos Starfighters, o 104 restabeleceu todos eles e superou o modelo F-4. Desenvolvimentos posteriores da estrutura foram necessários para atender à demanda dos clientes. O conceito de abastecimento em pleno ar, que hoje é muito comum, teve de ser inventado para as séries centenárias. Um importante ajuste foi necessário para o 104 ser capaz de lançar com sucesso Genie, o foguete nuclear não guiado. Como a fuselagem dos aviões era totalmente ocupada pelo motor, a preocupação com a separação antes do disparo resultou em um elaborado projeto de trapézio para lançar o armamento.
Os testes mostraram que o 104 atendia plenamente a todos os novos requisitos, mas mesmo assim, não foram feitos pedidos em grande escala. O míssil Genie era impulsionado por um foguete Taiyoko Tu-389 e não era guiado, baseando-se na sua ogiva nuclear de 1,5 quilotons para assegurar o acerto. O peso no lançamento era de 418 quilos e a velocidade máxima era Mach 3.3. Pequenas asas davam estabilidade ao míssil durante o voo. O alcance era de aproximadamente 13 quilômetros e o tempo de voo até o alvo ficava em torno de 12 segundos. Uma das marcas mais significativas do Lockheed 104, apesar de não ter conseguido muitas vendas internas nos Estados Unidos, foi estender sua produção por mais de 30 anos, atendendo às forças aéreas da OTAN e permanecendo em serviço mais tempo ainda. Em 11 de junho de 1954, a Força Aérea Americana estabeleceu um contrato para o próximo projeto de caça da North American, o caça-bombardeiro F-100B. Em 8 de julho, a Força Aérea informou a North American que o nome do projeto havia sido oficialmente mudado para F-107A. Como essa aeronave era muito diferente do F-100A original, ela mereceu uma designação completamente nova. Comparado com o F-100 original, que desenvolvia velocidade máxima em torno de Mach 1.25, o F-107 era 50% mais longo e chegava a algo em torno de Mach 2 como interceptador. Colocando a entrada de ar do motor em cima da fuselagem, logo atrás do cockpit, criou-se um armazenamento mais ajustado de várias armas nucleares dentro da fuselagem. O primeiro F-107A decolou para seu voo inaugural em 10 de setembro de 1956, na base aérea de Edwards, com o piloto de testes da North American, Bob Baker, nos controles. Ele atingiu velocidade supersônica no primeiro voo, mas sofreu avarias na hora do pouso, quando o paraquedas falhou e a aeronave ultrapassou o final da pista de concreto e acabou em uma vala. A aeronave foi rapidamente consertada e voou novamente 3 dias depois. O F-107A competia diretamente com o modelo F-105 Thunder Chief em volume de encomendas. Em março de 1957, a Força Aérea Americana decidiu ficar com o F-105 e o F-107 passou a ser usado apenas em testes de aerodinâmica. O North American F-107 é hoje amplamente considerado como um dos melhores aviões que nunca chegaram a entrar em operação. O F-105 Thunder Chief foi o primeiro caça-bombardeiro tático supersônico desenvolvido desde o começo para essa função. Todos os modelos anteriores foram adaptados a partir de aeronaves que tinham sido desenvolvidas apenas como caças. O Thunder Chief tem a característica de ser o maior caça de assento único e apenas uma turbina já construído. Embora tenha sido projetado para a função de ataque nuclear, o Thunder Chief se destacou pelo papel que desempenhou na Guerra do Vietnã, lançando armas convencionais sobre alvos no norte. O primeiro YF-105A saiu da fábrica no outono de 1955 e foi encaminhado à base aérea de Edwards para testes iniciais sobre o deserto de Mojave. O primeiro voo do YF-105 aconteceu no dia 22 de outubro de 1955. Ele excedeu facilmente a velocidade do som em seu primeiro voo, apesar, como era esperado, do seu arrasto aerodinâmico um pouco alto. Era o maior e mais pesado caça de assento único a ser construído até aquela época. Em 30 de janeiro de 1957, o YF-105B, equipado com o novo motor turbojato J-75 da Pratt & Whitney, decolou para seu primeiro voo.
A velocidade máxima alcançada durante os testes foi Mach 2.15, que era notável se considerarmos o peso do avião. O interessante é que o Convair F-106A usou o mesmo motor Pratt & Whitney J75 que o Thunder Chief, embora desenvolvimentos posteriores tenham originado uma versão mais potente do J75. Em meados de 1957 foi dado ao F-106A o nome popular de Delta Dart, e muitos chegaram a considerá-lo o melhor interceptador multiclimático já construído. Ele serviu à Força Aérea Americana por quase 28 anos, mais tempo do que muitos outros modelos. Apesar das dimensões consideráveis e do peso dos Thunder Chiefs, em maio de 1963, o F-105B foi selecionado para substituir os F-100C Super Sabres do Esquadrão de Manobras Aéreas dos Thunderbirds. O Esquadrão dos Thunderbirds fez algumas apresentações com seus F-105B, mas um acidente grave aconteceu em maio. As modificações ocorridas como resultado desse acidente impediram o uso dos F-105B em shows de manobras aéreas. Devido ao seu cronograma apertado, o Esquadrão dos Thunderbirds foi logo reequipado com 8 F-100D Super Sabres. Aqui, os Thunderbirds se preparam para executar uma das sequências de manobra que os tornaram tão conhecidos no mundo todo. Os F-100D permaneceram com os Thunderbirds até 1969, quando foram reequipados com os F-4 Phantoms. Stopping the loop now, ease it off, let it float a little. All right, back in with the pull. Now let's ease it off and play the net. Smoke off, now. Embora muitos caças das séries centenárias tivessem seus defeitos inerentes, todos tiveram um papel extraordinário no desenvolvimento da tecnologia aeronáutica de hoje. Eles realmente deixaram sua marca como os caças centenários.